somático. Namaskar, queridas irmãs, muito bom dia. Vamos então para a nossa semana de encerramento das atividades desse ano. E nós vamos iniciar a nossa aula com o somático. Então eu gostaria de convidar vocês para deitarem. Deitem no tapetinho. Nesse primeiro momento, vocês podem se espreguiçar, fazer algum movimento que o corpo esteja pedindo para que vocês possam, depois sim, deitar em Shavasana, deixar as pernas estendidas, levemente afastadas, deixem os pés caírem para os lados. Deixem os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para cima. E dediquem um tempo agora para se perceberem. Observem como é que esse corpo chega no chão. Que sensações estão presentes? Quais as primeiras sensações despertadas a partir do contato entre corpo e chão? A atenção de vocês é levada para algum movimento específico? Alguma parte do corpo mais específica? Se sim, qual o motivo? Alguma sensação de desconforto, de tensão? Ou, ao contrário disso, uma sensação de conforto? Observem. E sem nenhum tipo de julgamento ou necessidade de se apegar àquilo que é agradável e não querer sentir o desagradável, vivenciem a experiência que vocês estão vivendo agora exatamente da forma como ela se apresenta. Agora levem a atenção de vocês para a respiração. Observem como é que vocês respiram nesse momento. Levem a atenção para essa região onde a respiração acontece, a caixa torácica. Fazendo um breve escaneamento dessas partes envolvendo externo, costelas, coluna dorsal. Toda essa região que envolve desde a entrada do ar pelas narinas, os pulmões enchendo de ar, uma breve retenção com o pulmão cheio que acontece naturalmente, depois a exalação e uma breve retenção com o pulmão vazio antes de iniciar um novo ciclo. Percebam o corpo de vocês recebendo esse ar e soltando esse ar. Os movimentos que naturalmente o corpo faz com essa entrada e saída do ar.
nesse momento vocês apenas observam, vocês não precisam mudar o ritmo, a mudança de ritmo, de repente mais espaço para a respiração acontecer, isso vai naturalmente ocorrendo. É uma consequência da mudança do nosso estado, enquanto a prática evolui. E registrem nesse momento corpo e respiração no início da prática, para que a gente possa comparar, porque o nosso sistema nervoso ele se enriquece muito com essas comparações. A gente vai comparar o nosso estado inicial com alguns outros momentos da prática e depois lá no final, quando estivermos no relaxamento. Então registra. E agora eu vou fazer para vocês um convite. Esse somático que nós vamos fazer na posição deitada de lado. E é um dos propósitos da prática somática que em alguns momentos a gente faça a prática apenas de um lado. E depois o corpo vai fazer essa integração. Então, intuitivamente, né, buscando assim nesse campo mais intuitivo, eu convido vocês para deitarem de lado, naquele lado que vocês julgarem que é melhor agora. Então, nós vamos ter o lado que está em contato com o chão, que vai receber vai haver um trabalho mais passivo, vamos dizer, mas a gente vai observar ao longo da prática que sim, existe uma importante participação desse lado do corpo. Enquanto o lado que está virado para cima, a gente vai fazer mais movimentos com ele. E esses movimentos vão repercutir no corpo como um todo. Então, sintam como é deitar com o corpo de lado nessa posição, nesse lado que vocês escolheram. As pernas estarão flexionadas. Os braços podem estar bem na altura do ombro e de forma que as palmas das mãos estejam unidas. Vejam como fica confortável a cabeça. Se for necessário manter uma mantinha ou uma almofadinha pequena para ajustar, podem utilizar. E agora nós vamos começar a fazer um movimento com a perna que está por cima, tá? Então a gente vai manter os joelhos colados, os joelhos não se movem, e nós vamos elevar apenas esse pé que está voltado para cima, ele vai apontar lá para o teto. E vocês vão fazer um movimento assim, ó, bem lento, de subida e descida desse pé. Observando o que esse movimento traz de informações no restante da perna, no restante do corpo, no corpo como um todo. Primeiro nesse lado que está voltado para cima. Então observem a região da coxa, do quadril. Depois observem a região das costelas. E percebam se até a cabeça recebe informações desse movimento acontecendo lá no pé que aponta para o teto.
dar uma pausa nessa posição. Observa o corpo em repouso e convida a mente para explorar. Explorar as sensações, explorar possíveis sentimentos que essas sensações ou que esse movimento corporal nos estimula. Observem se surgem pensamentos. Comparem o lado que está voltado para cima com o lado que está em contato com o chão. E agora nós vamos fazer um outro movimento. Agora é o pé que fica colado e nós vamos elevar o joelho. Só o joelho eleva e volta. Faça um movimento de forma bem lenta, bem consciente, para captar os mínimos detalhes. O que o meu corpo precisa fazer para esse joelho subir? O que acontece lá no pé? O que acontece no quadril? De que forma a coluna se ajusta? E observem se vocês estão respirando naturalmente. É importante esse fluxo da respiração. Quando a gente começa a reter a respiração é porque existe esforço. E não é o que a gente quer nesse momento. Porque o esforço nos leva para o automático. E a gente quer a presença, a consciência. E dá uma pausa. Descansem por um momento. Lembrando que no momento da pausa, o corpo físico repousa, a mente investiga. E agora nós vamos fazer movimentos alternados. Então, ora é o pé que sobe e aponta o calcanhar lá para o teto. Quando esse pé desce, o joelho sobe. E vai fazendo esse movimento alternado algumas vezes, percebendo o que muda na rotação do quadril, de que forma a coluna se ajusta. Será que tem algum dos movimentos que a gente tende a gostar mais? A ser mais fácil? E agora a gente dá uma pausa e deita novamente de barriga para cima, deita em Shavasana. Observando. Agora levem a atenção inicialmente para o lado do corpo que estava voltado para cima.
depois levem a atenção para o lado do corpo que estava em contato com o chão. E percebam que esta harmonização vai acontecendo de forma natural. As informações de um lado passam para o outro, harmonicamente, possibilitando que o sistema se integre. Que as energias se complementem. E agora a gente vai virar novamente o corpo para o mesmo lado que vocês escolheram anteriormente. E a nossa atenção agora, nesse primeiro momento, vai estar voltada para o braço que está para cima. E a gente vai fazer o movimento inicial de elevar esse braço de forma que os dedos apontem lá para o teto. E volta. Sobe o braço e desce. Também aqui o olhar pode acompanhar o movimento desse braço. E aí a gente começa a fazer um meio giro aqui com a cabeça. E a gente vai convidando o nosso peito, o nosso ombro. E agora a gente pode ir deixando naturalmente esse braço um pouquinho mais para trás. Com muito respeito pelo nosso corpo, não precisa fazer uma super abertura, mas vai convidando a caixa torácica a expandir e, se for possível, em dado momento, o dorso da mão pode tocar o chão. Se isso for confortável, se os joelhos não descolarem e se isso não faz com que vocês retenham a respiração. E agora a gente vai começar a colocar o movimento da perna junto com o braço. Então, quando o braço vai, o joelho sobe. Quando o braço volta, o joelho desce e o pé sobe. E faz esse movimento algumas vezes. E agora vai fazendo esse movimento e prestando atenção na parte do teu corpo que está no chão. Percebe se não é possível que essa parte, de uma certa forma, impulsione o movimento do lado do corpo que está voltado para cima. E agora a gente vai mudar o movimento das pernas. Faça uma pausa. Algumas respirações com o corpo ainda nessa posição. E agora a gente vai modificar da seguinte forma. Quando o braço for lá para trás, a gente vai elevar o pé. Quando o braço volta, a gente eleva o joelho. A gente vai mudar agora.
E a gente vai perceber que o braço vai menos subindo o pé. E tá tudo bem. A gente respeita o nosso corpo e faz o comando da forma como for possível. E dá uma pausa agora, deita novamente de barriga para cima. Sente o corpo. Observa a respiração. Compara o lado do corpo que estava para cima, fazendo movimentos, com o lado que estava em contato com o chão, impulsionando esses movimentos. Comparar a respiração como ela acontecia e como ela acontece agora. Será que esse movimento de abertura do peito já criou mais espaço na caixa torácica? E agora a gente volta para a posição de lado para fazer uma última sequência. Então voltamos para a mesma posição. O nome dessa prática é a prática do livro. E agora, como se a gente fosse abrir a página de um livro, a gente vai elevar o braço e a perna que está por cima. E ambos apontam para o teto. E volta. Vai e volta algumas vezes, convidando o corpo para essa abertura. E agora a gente vai convidar o corpo para um pouquinho mais. Então a gente vai dar um impulso e quem sabe além do centro a gente consegue naturalmente virar lá para o outro lado e estar na posição deitada para o outro lado. E aí a gente vai subir a perna e o braço do outro lado e vai retornar à posição inicial. E a gente vai fazendo esse movimento, dá um impulso com o lado que está no chão e rola para o lado oposto. Dá um impulso e rola. E aproveita, desfruta desse movimento, deixa ele ser bem fluido, gostoso, como se a gente agora lembrasse da nossa criança brincando, explorando os espaços. Os preparatórios somáticos têm esse intuito também da gente fazer esse caminho de lembrar como, enquanto bebês, a gente conquistava os movimentos, se observava o corpo se movendo, claro que sem uma consciência, e vai pausando, vai fazendo esse movimento ficar bem lento, até que naturalmente vocês deitam em Shavasana. E aqui a gente relaxa assim. Primeiro compara um lado do corpo
alto. Vai deixando o corpo se entregar para o chão. Vai percebendo essa integração entre as partes do corpo que se moveram em conjunto, mesmo que aparentemente o lado que estava em contato com o chão permaneceu de forma mais passiva. Ele estava participando, recebendo e enviando informações. E agora compara esse momento da prática, o teu corpo no chão, como ele está agora entregue ao chão em relação ao momento inicial. E como está a tua respiração? Agora, bem devagarinho, vai preparando o teu corpo para virar de lado, para a gente voltar à posição sentada. Então vamos sentar confortavelmente no chão. Observar o corpo agora nessa posição. A gente passou por algumas etapas ali na nossa prática. Deitamos de barriga para cima, deitamos de lado, rolamos e agora sentamos no chão. Vamos nos perceber nessa posição, sentados no chão. Vamos perceber o contato dos isquios que nessa posição nos dão a base. Para que a nossa coluna permaneça bem posicionada. Vamos percebendo o topo da cabeça apontando lá para o céu. E o nosso corpo se ajustando a essa nova posição. E agora a gente vai convidar o nosso corpo para iniciar um movimento bem fluido. A gente vai começar a fazer um giro que ele pode começar bem pequenininho no sentido horário. A gente pode começar bem pequenininho e depois devagarinho a gente pode ir aumentando esse giro
E a gente faz bem no ritmo da respiração. Quando a gente vai à frente, a gente está inspirando. Quando a gente vai lá atrás, a gente está exalando. E sente o teu corpo se ajustando para esse giro acontecer. Vai convidando a tua musculatura para soltar, especialmente a musculatura do psoas. Os músculos que envolvem ali a nossa região do quadril. A gente se conecta aqui com o elemento água. Vamos pensar na fluidez da água. Vamos imaginar que a gente está com uma bacia na mão e a gente está movendo essa bacia. E a água dessa bacia está se movimentando. E agora vocês podem ir diminuindo o ritmo para trocar de lado. E aqui a gente vai trocando de lado, faz no sentido oposto. Continuem com a respiração. Inspira quando vai à frente, exala quando vai lá atrás. E vai ampliando o movimento até ele ter o mesmo ritmo e a mesma amplitude que vocês deram para o lado anterior. E vai cessando o movimento, cessando, cessando, até que naturalmente vocês pausam no centro. Observem o corpo, observem especialmente o contato dos isquios com o chão. Percebam se esse movimento trouxe mais estabilidade, promoveu que os isquios agora estejam mais em contato com o chão de forma mais natural. Agora a gente vai colocar as palmas das mãos à frente do nosso corpo e a gente vai caminhando, fazendo uma flexão à frente. Se for possível, a gente vai colocar os antebraços no chão e descansar a cabeça em direção ao chão. E respiramos aí, sentindo o massageamento que a gente faz nos nossos órgãos internos. Agora a gente eleva os antebraços, vai um pouquinho mais à frente, se for possível, com as mãos. E a gente vai levar esse caminhar com as mãos para o lado direito, observando o alongamento na lateral esquerda do nosso tronco. Depois a gente vai para o outro lado. E volta para o centro. E começa a retornar, de forma que as mãos vão se aproximando do corpo, a coluna vai desenrolando. E a gente volta à posição inicial. Agora a gente vai fazer mais uma prática de soltura, né? Pensando nessa musculatura do psoas, toda essa região que envolve o quadril e também a musculatura que envolve aqui as nossas costas, a coluna, tá? A gente vai fazer uma flexão e uma extensão com a coluna,
tá? Mantenham, percebam assim os isquios bem firmes no chão. As mãos podem ficar posicionadas aqui sobre os joelhos. A gente vai estender e olhar um pouquinho para cima, mas a cervical a gente não vai mexer muito. E na exalação a gente vai recolher. Então o cóccix ele vai subir e descer. E a gente inspira quando estende, exala quando flexiona. E a gente pode começar bem devagar, mas aqui não é um somático, e a gente pode ir dando ritmo e acelerando um pouquinho, sendo que a respiração ela precisa acompanhar, inspirando, exalando. Vai desacelerando, deixando o movimento mais lento, até voltarmos novamente para a posição sentadas, a coluna ereta. E vamos observar novamente a nossa base, os nossos isquios conectados ao chão, o topo da cabeça apontando para o teto. E aproveitamos aqui agora e vamos fazer Yoga Mudra. Então, a mão direita pega o punho esquerdo, o peito está aberto. Agora a gente pode elevar um pouquinho os joelhos, né, para a gente conseguir essa massagem nos órgãos internos. E a gente vai flexionar, exalando e reter com o pulmão vazio por até 8 segundos. Sobe, inspirando. E já desce, exalando, e a gente vai fazer mais 7 vezes. Sobe, inspirando. Quando concluir as 8 vezes, deita em Shavasana.
Observa os benefícios desse asana. Relaxa. Agora, naturalmente, vai virando o corpo para o lado para se posicionar de bruço. E a gente vai fazer Bhujangasana. Postura da cobra. Com essa intenção de desenvolvermos a coragem, a confiança, uma postura de proatividade diante da vida. Então coloca as mãos próximas aos ombros e a gente vai inspirar elevando o tronco e retendo com o pulmão cheio por até 8 segundos. Mantém os ombros relaxados e depois vai descendo, inspirando, descendo, exalando, sobe, inspirando e a gente vai repetir 8 vezes no total. Concluindo as 8 vezes, deita em Shavasana. Absorvendo os benefícios desse asana de extensão. Inspirando e exalando bem naturalmente. Vamos virando o corpo para o lado, para a gente sentar, para fazer a automassagem.
Vamos, quem quiser usar o seu óleo para trazer os benefícios da aromaterapia também. E aquece as mãos, coloca sobre o rosto. Toca suavemente as pálpebras. Pinça as sobrancelhas. Depois coloca as pontas dos dedos bem no centro da testa e desliza. Chega aqui na região das têmporas, faz um movimento circular, aliviando a tensão, soltando, e desce as mãos até o pescoço. Faça isso mais 2 vezes. Depois massageia suavemente o rosto com movimentos de deslizamento ou até mesmo uma leve percussão com a ponta dos dedos. Depois vai lá para a região do couro cabeludo, faz um movimento circular. São 7 horas. Depois vai para a região das orelhas, puxa. Toca bem nessa região, se perceber algum pontinho dolorido, dá uma tensão maior. Pulso, lá na região da coluna cervical. Escolhe um dos lados aqui nessa região do ombro, da escápula, trapézio. Massageia. Depois eleva esse braço, desliza e massageia o braço. Todo o braço. Até a mão e os dedinhos. Massageia a axila também. Depois vai lá para o outro lado. Asa aqui na região do ombro. Axila. Todo o braço. E a mão e os dedos. Depois vai para a região do peito. Massageia bem essa região. Vai para a região do abdômen. Movimento circular. Aquece as mãos. Leva lá atrás, nas costas, na altura dos rins. Desliza aqui nas laterais também. Pode dar uns soquinhos aqui nos glúteos. Depois massageia as virilhas. Agora vamos para as pernas. Escolhe uma primeiro, faz
faz um amassamento aqui na coxa, massageia joelho, canela, panturrilha. Depois coloca esse pé sobre o joelho contrário, dá uma circulada, tornozelo, e massageia bem o pé desde a ponta dos dedos até o calcanhar. Depois vai para a outra perna. E para o outro pé. Dá umas batidinhas por todo o corpo, soltando. E pode deitar para o Shavasana, para o relaxamento. Deixa o corpo solto no chão. Essa sensação de entrega, que às vezes é bem desafiadora para nós. Relaxem. Coloquem uma intenção de relaxar desde a estrutura mais densa do nosso corpo, o esqueleto. Relaxem todos os ossos do corpo de vocês. Relaxem a musculatura, os nervos, veias e artérias, e se conectem com o sangue fluindo por todo o corpo de vocês. Sintam a fluidez, a leveza com que isso acontece. Percebam que os estímulos que foram oferecidos durante esta prática naturalmente harmonizam todos os sistemas do nosso corpo, todos os nossos chakras. Relaxem os órgãos internos. Relaxem a região, toda a fáscia e toda a pele que encobre o nosso corpo. Relaxem o rosto. Deixem os olhos pesarem nessa cavidade ocular. Relaxem a testa, as bochechas, soltem os maxilares, deixem a língua solta no céu da boca.
Desfrutem desse instante de pausa, silêncio. Confiando na sabedoria interna do nosso ser. E bem devagarinho, vai trazendo movimentos novamente para o corpo. Te espreguiça, te alonga. Pode abraçar as pernas, fazer rolinho de um lado para o outro, até que seja possível virar o corpo para o lado e ficar um pouquinho no abraço acolhedor, nessa posição de recolhimento, acolhimento, que a gente se deseje uma boa semana, que a gente se deseje amor, paz, leveza, felicidade. E bem devagarinho, com o uso dos seus apoios, vá voltando à posição sentada, unindo as mãos em frente ao peito, nessa conexão sagrada com o Anahata Chakra, em Anjali Mudra, sentindo essa união entre as palmas das mãos, simbolizando a harmonia entre as nossas energias complementares e a conexão com as energias do quarto chakra, e que a gente compartilhe todo esse amor, a serenidade, tudo aquilo que a gente conquistou, que a gente vibrou durante esta aula, que a gente possa compartilhar com todos os seres com quem a gente vai conviver no dia de hoje. Levando as mãos lá no centro da nossa testa, saudamos o nosso eu superior, nos conectamos com os nossos mestres, agradecendo por este momento. Inspiramos, vamos abaixando as nossas mãos e nos cumprimentamos com Namaskar. Muito obrigada, irmãs, pela presença de vocês, por estarmos juntas no início dessa última semana de atividades.